A paz do Senhor, amadas alunas da Escola Bíblica Encontro com a Palavra. Hoje nossa aula de abertura primordial para depois nos aprofundarmos nos 4 evangelhos de Jesus. Esta aula de hoje ela vai fazer uma virada de chave para que você esteja mais próxima de Jesus. É fundamental que você assista ela inteira e depois dessa aula eu tenho certeza que muitas coisas vão melhorar no seu relacionamento com o Senhor. Você vai se aproximar mais de Deus. O nosso tema da aula de abertura é construindo intimidade com Jesus. Eu vou dar alguns exemplos, algumas analogias, algumas metáforas do cotidiano para vocês, para que vocês entendam. E depois nós vamos partir para alguns princípios da Bíblia mesmo, para que possa nos aproximar de ter um relacionamento com mais profundidade com o Senhor. Bom, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para que vocês entendam de uma maneira aplicada, prática e simples. Para que você tenha confiança em alguém, é necessário que você tenha convivência com essa pessoa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você mude para um prédio ou para um bairro onde você não conhece os seus vizinhos, os moradores, você nunca foi ali, você não conhece. Então você não vai ter tanta confiança, não vai ter confiança nas pessoas. Talvez para pedir uma ajuda, um favor, você não conhece. Ao contrário, imagina se você mora em um prédio há muitos anos, ou num bairro há muito tempo, inclusive seus pais moraram lá, você cresceu com as outras crianças, ali você se sente já num ambiente familiar, você tem confiança naquelas pessoas, você tem intimidade com aquelas pessoas. Por quê? Porque você conviveu com elas, da mesma forma com Jesus. Como você vai ter confiança em Jesus se você não convive com ele? Para ter confiança é necessário convivência. E como você vai conviver com Jesus? Jesus é a palavra e nós vamos estudar isso com mais profundidade na nossa primeira aula do Evangelho de Jesus segundo João, entendendo quem é Jesus, e Jesus é a palavra de Deus. Então, quanto mais você ter convivência, quanto mais você tiver convivência com a palavra de Deus, lendo, meditando, estudando, ouvindo, aprendendo, inclusive aqui na escola bíblica, quanto mais você tiver convivência com a Bíblia, com a palavra de Deus, mais você vai ter confiança em Jesus. Um segundo exemplo, vamos supor que vamos entrar em uma sala escura, em um ginásio escuro. Nós entramos, fomos colocadas lá e é necessário que a gente saia dali. Vai entrar uma pessoa para nos orientar como sair dali, acender a luz ou alguma saída, como que a gente vai fazer. Agora, vai estar escuro? Entra uma pessoa da qual você não conhece a voz, você não reconhece a voz dessa pessoa. E ela vai te dando direcionamentos que parecem um pouco que não condizem com o que você precisa. Você só quer sair dali, mas, por exemplo, essa pessoa fala assim, ó, coloca a mão na cabeça e a mão na barriga. Aí você fala, mas por quê? Não tô entendendo os planos dessa pessoa, eu só quero sair desse lugar escuro. Mas como você não conhece a voz dessa pessoa, você não vai confiar, você não vai obedecer. Agora, imagina entrando uma pessoa da qual você tem muita confiança, sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos, uma amiga que você tem muita confiança. E ela fala assim, confia em mim, que é dessa forma que você vai conseguir sair daí. Faça determinada coisa. Por mais que pareça um pouco diferente do cenário, do que você precisa fazer, dos planos que você achava que deveriam ser feitos, você vai obedecer porque você tem confiança nessa pessoa. A mesma coisa com Jesus, a mesma coisa com Deus. Deus, ele tem planos, mas talvez a gente não consegue entender a princípio. Deus está com planos muito melhores, diz a palavra, infinitamente melhores do que os nossos, só que por vezes ele está falando o direcionamento e a gente não está fazendo. Por quê? Porque a gente não tem confiança. Por muitas vezes porque a gente não conhece a voz de Deus. Será que é a voz de Deus que está mandando eu fazer isso? Mas isso não tem nada a ver com o que eu quero. Pelo contrário, parece que isso vai me afastar do que eu quero. E se você conhecesse a voz de Deus? Porque realmente é necessário às vezes fazer coisas que a gente não está entendendo agora, a gente só vai entender depois. Então é fundamental para você ter confiança, você reconhecer a voz de Deus. E como você vai reconhecer a voz de Deus?
construindo um relacionamento íntimo com Ele. A mesma coisa vem com a confiança associada com a fé. A fé não é um estado de espírito, não é um pensamento positivo, não é falar, eu sou uma pessoa positiva, eu vou acreditar, eu tenho pensamento positivo. Não, a fé é você entender e confiar naquilo que não existe, num Deus todo-poderoso através da palavra dele. Não é um estado de espírito, mas é você agir pelo espírito. É você estar agindo mais pelo espírito do que pela carne. É você confiar no Senhor, é ter relacionamento profundo. A fé, ela não vem de algo que está acontecendo ao seu redor. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você ouvir da Bíblia, meditar, estudar, maior será a sua fé. Outro exemplo muito importante e interessante para que vocês entendam. Vamos supor que você foi convidada a ir a um jantar muito importante de pessoas mais próximas, só que você vai como convidada de uma amiga, de uma pessoa, quem está fazendo esse jantar é uma pessoa muito importante, conhecida, famosa, só que você não conhece. Você, assim, acabou que não sabe muito quem é, você só ouviu falar sobre essa pessoa, mas você não seguia, você não acompanhava, você não tem muita intimidade com essa pessoa, mas você vai a esse jantar. Chegando nesse jantar, você senta à mesa e as outras pessoas conhecem muito essa famosa. Ali elas vão ter assunto. Ah, eu lembro quando você fez isso, que maravilhoso, quando você foi lá, ajudou, aquele seu projeto, que maravilhoso, como transformou a cidade. Nossa, eu lembro quando você foi lá, pregou o evangelho, muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, e aí você fica ali só de espectadora. Agora imagina, nós que cremos que estaremos na glória com o Senhor, na eternidade, sentadas na mesa no banquete celestial com Jesus. Imagina você não conhecendo a história dele. Você ficando somente de espectadora. Eu ali conversando com ele, as outras pessoas falando, Jesus, eu amava suas parábolas, quando você multiplicou os pães e os peixes, quando você estava lá com a samaritana, enfim, as suas parábolas maravilhosas, Jesus, eu conheço toda a sua história. Você tem assunto com Jesus, mas se você não conhece, você vai ficar apenas como uma espectadora. E um outro exemplo para que você entenda, para que a gente possa partir para as aplicações mediante a palavra de Deus. O salmista nos diz no Salmo 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom, feliz aquele que nele confia. Imagina que eu fiz um prato muito diferente, um prato de outra região do país, um prato que você nunca experimentou, você nunca comeu. Aí eu falo assim, você gosta dessa comida? Aí você fala, não sei, porque eu nunca provei. Você não pode falar se você gosta ou não daquilo que você nunca experimentou. A mesma coisa com Deus. Você ouve falar de Deus, ouve falar de Jesus, dos feitos dele, das maravilhas, os testemunhos, aquela pessoa foi curada, viveu o sobrenatural, o milagre dele. Mas e eu? Eu só conheço de ouvir falar. Eu nunca provei, eu nunca experimentei de Deus. E é através da escola, e através dessa virada de chave que eu quero que hoje aconteça na sua vida, que você comece a buscar mais de Deus. É através da palavra que você vai conhecer mais Jesus e você vai poder falar, eu experimentei Deus. Eu não só conheço de ouvir falar, eu provei o Senhor, eu estou vivendo as maravilhas do Senhor, eu estou experimentando a bondade de Deus, amém? Vamos partir agora para a palavra de Deus, como é uma aula, caso você esteja com a sua Bíblia, eu vou esperar um pouquinho para você achar, nós vamos para o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versículo 21. São alguns princípios que a gente precisa seguir. Eu selecionei alguns para trazer para essa aula, para que a gente possa refletir. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus está dizendo o quê? Como é a prova de amor por Jesus?
Se eu perguntar para você, você ama Jesus? Você vai falar, eu amo. Mas você obedece? Porque quem ama, obedece. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Aquele que obedece os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado do meu Pai. Deus o amará quando você obedece a palavra, você obedece a Jesus. Então não é somente ouvir, é você praticar. Eu fiz algumas anotações aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Grava isso no seu coração. Amar Jesus não é apenas sentir emoção, não é apenas chorar, não é apenas gritar aleluia, glória a Deus, não é apenas se arrepiar, se emocionar, é obedecer. Obedecer o quê? Os mandamentos, a palavra de Deus, o que o Espírito Santo vai te convencendo através desse relacionamento com o Senhor, aquilo que você vai ouvindo tanto aqui quanto na igreja, quanto através de uma pregação, de uma ministração, da qual o Espírito Santo te toca para que você obedeça e mude e se transforme. Intimidade verdadeira produz obediência. Então, para que você tenha intimidade, confiança, você precisa obedecer o Senhor. Você só obedece aquele a qual você confia, mas você só demonstra amor e intimidade quando você obedece. Obediência é prova de amor. Hoje, muitos querem um Jesus que consola, mas não um Jesus que corrige. Hoje nós ouvimos aí falar que Deus é amor, mas Deus é juízo também, Deus é fogo consumidor. Então, da mesma forma que Ele ama, Ele também disciplina. Inclusive, isso está na palavra de Deus. Deus disciplina aquele que ama. Nós, como os pais, você que é mãe, já é mãe, você, quando você ama seu filho, você disciplina, você corrige, você não vai deixar ele fazer algo que vai ser prejudicial para ele. Então, da mesma forma, é Jesus, ele também nos corrige. Muitos querem presença, mas não querem se transformar. Uma frase, quem ama Jesus não apenas escuta suas palavras, mas vive. Então, o primeiro princípio para você criar um relacionamento e você ter intimidade com o Senhor é obedecer a palavra dele. Isso é importante. Isso vai ser uma demonstração de amor. Nós queremos nos relacionar e termos confiança nas pessoas que gostam da gente. Você não vai ter confiança naquela pessoa que não gosta de você, por exemplo. Que você percebe que está contra você. Agora, e uma pessoa que te ama? Sua mãe, o seu pai, você vai confiar, uma amiga que te ama de verdade, você vai estar ao lado dela, você vai confiar, você vai fazer aquilo que ela te sugere, aquilo que ela está falando que é melhor para você, amém? Agora nós vamos lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mais um princípio que eu selecionei para a aula de hoje. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele nunca escondeu o custo, o valor do discipulado. Ele diz aqui: se algum homem quiser vir, em algumas traduções, em outras traduções, se alguém quiser vir após mim. Jesus não está te obrigando a ir. Se você quiser, vem. Só que não dá para ser da mesma forma. As pessoas falam assim, Jesus aceita de qualquer jeito. Sim, aceita de qualquer jeito. Mas quem permanece não fica da mesma forma. Existe uma pessoa antes de Jesus e depois de Jesus. Então, para seguir Jesus, é necessário negar a si mesmo. Negar a si mesmo o quê? Os nossos próprios desejos. Se os nossos desejos desagradam a Deus, e a palavra diz, agradar, ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Se os nossos desejos estão mais para agradar o mundo, nós estamos desagradando a Deus. Então é necessário negar a si mesmo. Tem coisas que nós vamos precisar renunciar. Pegar a nossa cruz. O que significa aqui a cruz? A cruz é a renúncia, é a morte da nossa carne, do nosso ego, dos nossos defeitos, dos nossos pecados. É a obediência, é a entrega diária. Jesus não disse que no mundo seria só alegria, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então é estar com Jesus, é estar feliz até mesmo
mesmo, como diz, nas turbulências. Sendo feliz é um motivo de grande alegria, Tiago diz, passarmos por grandes provações. Então é estarmos com Jesus a todos os momentos, mesmo carregando a nossa cruz. E aqui eu anotei algumas coisas importantes. Ele não disse siga seus desejos, faça sua vontade, viva para si, faça o que te faça feliz. Não, pelo contrário, isso com certeza são frases criadas pelo nosso próprio adversário, próprio Satanás. Jesus, ele fala para que a gente faça uma entrega diária, para que a gente obedeça. Muitos querem seguir Jesus sem deixar nada para trás, isso é impossível. Querem o conforto do evangelho, mas não querem o compromisso. Querem estar, querem a bênção do abençoador, mas não querem seguir o abençoador. Isso é para a gente refletir. Querem a presença, mas não a transformação. Não existe intimidade sem renúncia. Se você quiser criar intimidade, um relacionamento íntimo com o Senhor, é necessário as renúncias. Quem não consegue negar a si mesmo, dificilmente conseguirá permanecer seguindo Jesus. Vamos agora para outro princípio da Bíblia. Nós vamos voltar lá em João, capítulo 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou começar do fim pro começo do versículo. Sem Jesus nada podemos fazer. Ele diz aqui, essa é o capítulo que ele está explicando que ele é a videira verdadeira. Ele faz uma metáfora que Jesus, ele é uma videira e nós somos os ramos. Os ramos da árvore não sobrevivem sem estar na árvore. A mesma coisa somos nós. Nós não permanecemos, nós não sobreviveremos se não estivermos conectados em Jesus, que é a videira. Ele diz no começo desse capítulo que o agricultor é o Pai, é Deus. Ele é o lavrador. E o agricultor, ele arranca os galhos secos e lança fora. Porque galho seco não serve para nada. Você já viu um trabalho de um jardineiro? Ele vai podar, fazer um jardim e ele arranca os galhos secos, porque não serve para nada. Ele arranca e lança fora. Agora, e os ramos que dão fruto? Ele poda para dar mais frutos ainda. E o que Jesus quer de nós? Que permanecemos nele. Permanecer nele é o quê? É o princípio atrelado ao que a gente leu antes. Negar a si mesmo, pegar a cruz, seguir ele, permanecer caminhando na alegria, na tristeza, na tribulação, mas também nos milagres, nos feitos. É estar com Jesus sem interesse. É permanecer em Deus por quem Ele é e não pelo que Ele vai fazer por você. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Então, seremos ramos, mas esses ramos precisam dar frutos. E aí está todo o contexto, inclusive nós vamos estudar mais para frente sobre o ID. Não é somente você estar lá conectada em Jesus, é você ter uma função no reino. É você pregar o evangelho, é você compartilhar o que você está aprendendo. Isso são frutos para o reino. Amém? Então esse é um princípio, eu fiz algumas anotações aqui. O ramo não sobrevive desconectado da videira. Nós não sobrevivemos desconectadas de Jesus. Não existe fruto sem permanência. Então, se o galho é arrancado antes, o fruto ali não nasce. Precisamos permanecer. Então, não adianta só começar, é necessário permanecer. Permanecer além da emoção do culto, além da emoção de uma pregação maravilhosa. É ter essa emoção, a transformação e na segunda permanecer em Jesus. Amém? Vamos para outro princípio. Também aqui no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 10, versículo 27. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem convive reconhece a voz. Foi o exemplo que eu dei para vocês lá no começo. Se você conhece a voz de Jesus, você segue. O problema de muitos, eu anotei aqui, é que escutam mais a opinião alheia, mais o grupo do WhatsApp, mais as redes sociais, os influencers, que de influencer não tem nada, às vezes é muito influencer de Satanás, isso sim, opiniões alheias, ouve mais os seus medos, as ansiedades, mais o barulho do mundo, mas não consegue discernir a voz de Deus. Uma aplicação: a voz de Jesus é reconhecida na convivência diária. E aqui eu também já falei para vocês já vão estar respondendo aí que é como? Lendo a palavra de Deus. Amém? Quem anda perto de Jesus aprende a reconhecer a sua voz no meio do barulho. Então é sempre estar conectada à palavra de Deus. Escureceu aqui, acabou que escureceu aqui para mim também, mas vamos seguindo. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui que ficou escuro para mim. Outro princípio, nós vamos para o último princípio para a gente finalizar essa aula, é a parábola dos solos, do semeador. Ela está lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos refletir nessa também. Depois vocês vão ler, eu vou passar para vocês todas as passagens que a gente falou aqui, para que vocês estudem, meditem também posteriormente a nossa aula. Inclusive, eu já vou deixar a palavra-chave aqui para vocês, para depois você confirmar a sua presença. A palavra-chave é lavrador. Amém? Palavra-chave para confirmar a sua presença é lavrador. Vamos lá, Mateus 13, a parábola do semeador. Aqui na parábola do semeador, nós vamos ter o semeador e a semente. O semeador é Jesus, no caso, mas também é todo aquele que é usado por Deus para levar a palavra. No caso aqui nosso, tal, eu seja a semeadora. Então lá o pastor, o semeador, o líder de célula, você, quando você leva o evangelho, quando você prega o evangelho, você será a semeadora desses solos. A semente é o quê? A palavra. Então ele conta que o semeador saiu a semear, lançando as sementes, mas encontrou 4 tipos de solo. O primeiro solo, ele vai dizer que é à beira do caminho. Então, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ficou escuro, mas eu vou tentar ler aqui para vocês. Enquanto ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho. Em outras traduções, à beira do caminho. E vieram as aves e as devoraram. O que é uma pessoa à beira do caminho? É aquela pessoa que foi ao culto. Talvez ela esteja me ouvindo. Não é o caso, não quero nenhuma beira do caminho aqui na escola bíblica, mas pode ser que você se transforme em nome de Jesus. Mas é aquela pessoa que ouve a palavra e tem o coração duro, fechado. Inclusive a gente ora para que essa pessoa Senhor, quebranta o coração dessa pessoa. É uma pessoa distraída, não prestou atenção na palavra, não ouviu o que você falou para ela, não tá nem preocupada. Às vezes você pregou para ela e ela não fez nada. Essa é a beira do caminho. Está com o coração fechado. As aves ali significam a distração, significa o Satanás. Vai lá, distrai ela a hora que você está ministrando para ela, a hora que ela está no culto e ela não entendeu nada. Esse é o primeiro solo. O segundo solo, e quando o sol nasceu, algumas caíram em lugares pedregosos. Versículo 5, onde não havia muita terra. E imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Mas o sol nasceu, queimaram-se, porque não tinha raiz, elas murcharam. Então o próximo solo, o solo pedregoso. Características desse solo pedregoso: recebe rápido, se emociona, mas não cria raiz. E você levou ela para o culto, você convidou ela para ir para o culto, ela foi, ela chorou, ela se emocionou, mas depois no outro dia nada. Você pregou para ela falou, eu tô precisando disso, amiga, é isso que eu quero para mim. Aí no outro dia você fala, e aí? Não. Então ela se emocionou na hora, até que fez ali, criou
algo para poder nascer, mas não tinha solo, não encontrou solo, não teve raízes, ela acabou deixando. Segue Jesus enquanto tudo está emocionante, é novidade, mas abandona quando chega processos, quando tem que renunciar. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que você fala assim, vamos lá, mas aí eu vou ter que deixar de fazer isso? Não vou não. Aí você fala, não, vai dessa forma que você tá mesmo, porque você sabe que depois ela vai ser transformada, mas mesmo assim ela fala, eu gostei, eu fui na igreja, eu gostei da palavra, sabe, eu chorei, eu me emocionei, mas eu acho que agora não é pra mim não. Esse é o solo pedregoso. Outro solo é o solo espinhoso. O solo espinhoso, a característica dele é a palavra cresce, mas ela é sufocada. Vamos ver se eu consigo ler aqui. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram, mas sufocaram. É aquela pessoa que a palavra cresce nela, mas depois vem o status, a vaidade, os interesses pessoais, as distrações, os pecados de estimação que ela gosta, os próprios interesses, e ela vive praticamente uma vida dupla. É aquela que está no mundo, mas está em Jesus. Que você tenta melhorar ela, mas ela ainda tem um pezinho no mundo. Ela não deixa determinados pecados, ela não deixa determinados interesses. Então ela vai crescendo, mas os espinhos vão sufocando. A hora que ela vê que ela precisa deixar algo que ela gosta muito, ou algo que às vezes é tocante. Eu, por exemplo, eu deixei o meu trabalho. Então, quando você vê, deixei meu trabalho, mas vai me faltar dinheiro. Não, vou lá pro meu trabalho, Deus mandou, mas não, eu não vou confiar. Essa pessoa, ela não confia completamente. Então, ela é um solo espinhoso. Ela cresce, mas ela cresce com um pezinho no mundo e um pezinho com Jesus. Ela não se decide. E o último, que é a terra boa. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras 30 vezes. Essa é a terra que eu quero que você seja. Se você se identificou com outros tipos de solo, a partir de hoje você vai ser a terra boa. A semente, eu como semeadora, vou lançar a semente, vai cair em terra fértil e boa e ela vai produzir. Aqui a palavra diz 100, 60 e 30, com abundância. Mas o porquê que ela faz essa diferença de 100, 60 e 30? Porque cada um tem o seu desenvolvimento. Uns vão precisar entregar muito, outros Deus não vai pedir determinada coisa, cada um tem o seu chamado, é importante que vocês entendam isso também. Cada um tem o seu propósito, você tem que entregar o que Deus te pediu, mas é de acordo com o teu propósito, com o teu chamado. Mas eu quero que todas aqui, em nome de Jesus, eu já declaro sobre a sua vida, você é terra boa, você é terra fértil. E pra gente concluir, a terra boa, ela não é perfeita, mas ela é disponível. Você tem disponibilidade para Jesus? Você está aqui se dispondo a conhecer mais de Jesus? E em nome de Jesus, quando terminarmos aqui, pode ser você fazendo um curso, você pregando, você ministrando. Aqui nós temos alunas, e é legal passar isso para vocês, nós temos aluna que nunca leu a Bíblia, não conhece a Bíblia e temos até alunas pastora. Quando fizermos a nossa comunhão, a nossa aula interativa, nós vamos conhecer um pouco mais sobre vocês. Nós temos pastoras, nós temos pessoas que já são crentes há muito tempo e pessoas que nunca leram a Bíblia, que às vezes nem se batizaram ainda. Olha que coisa maravilhosa. Então, a terra boa, ela não é perfeita, mas ela é disponível. Algumas, 100, 60, 30. Algumas vai ser pedido tudo. E é assim que Deus faz. Às vezes o chamado, para quem é vocacionada, ele não pede muito, ele pede tudo. Então aqui você vai entregar o que o Senhor pedir. Se ele pedir tudo, você vai entregar. Conclusão, quem ama, obedece. Quem permanece, frutifica. Quem cria raiz, suporta os processos. Quem desenvolve intimidade, aprende a ouvir a voz de Jesus. Eu declaro também que você vai ouvir a voz de Jesus. Você que fala, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu nem sei como é a voz de Deus. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Quem segue Jesus precisa negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Jesus não procura apenas admiradoras emocionadas, ele procura discípulas que permaneçam nele quando ninguém mais estiver olhando. Não é para os outros, é para Jesus.
Então, a nossa aula hoje foi esses princípios e eu quero que vocês meditem, coloquem em prática. Eu já vou finalizando para que a gente não se estenda muito, mas reflita sobre tudo isso. Veja os exemplos que eu dei, vê se você se encaixa. Se você se encaixar em algum deles, é a hora de mudar. É o divisor de águas para que você se proponha a ser terra fértil, a você ser obediente, a você negar a si mesmo e carregar a sua cruz, a você ser ramo frutífero. É isso que eu declaro para a sua vida. Senhor, nós te agradecemos por essa primeira aula de abertura. É tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. É tudo para a tua honra, Senhor, e para a tua glória. Eu declaro sobre a vida de cada aluna aqui que você, ao desligar essa aula, você se sinta preenchida pela presença do Espírito Santo, que ele venha com fogo sobre a sua vida, que ele derrame um azeite, um óleo fresco sobre a sua cabeça, que você já começa a encher a sua botija de azeite, que você já começa a sentir o fogo ardendo no seu coração, que você já começa a sentir a unção, você já vai começar a sentir vontade de falar o que você aprendeu, a dividir, a compartilhar, a levar a boa notícia, que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. E assim seguimos. Obrigada pela nossa primeira aula, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui. É palpável, é visível, é audível, Espírito Santo, a sua voz. Em nome de Jesus, nós encerramos e deixo a vocês a bênção do Senhor. Amém?